Então, pessoal, retomando a aula, né? Segunda parte da aula de manutenção. Eu só vou checar o meu áudio aqui. Assim já tá bom, né? Eu vou então continuar a aula. Nós vimos na aula passada até gerenciador de tarefas, né? Aula passada não, né? A primeira parte da aula de manutenção. Ok? Fizemos exercícios, já foram corrigidos. E agora então, outra forma da gente fazer manutenção é abrindo o antivírus, né, que nós já aprendemos na verdade, mas não deixa de ser uma manutenção, e atualizações do Windows, né, que a gente vai ver nas propriedades do sistema. Então, antivírus nós já vimos o que é, né, é um software que nos protege de vírus, spywares, adwares e outros tipos de ameaça, né, como cavalos de Troia, malwares em geral, worms, né, que vocês vão ver aí, rootkits, tudo isso são ameaças. Okay? Que a gente pode corrigir os problemas com o antivírus e até nos prevenir com o antivírus. Okay? As atualizações do Windows, pessoal, isso aqui é muito importante. Ferramenta que protege o computador de invasões e vírus também. Tá? Ele fecha furos do sistema, problemas de segurança que o vírus vai achar ali, aqui tem um furo. Né? Então, se o Windows não estiver atualizado, ele vai ter alguns furos de segurança e o vírus pode entrar no computador. Tá? Atualizações do Windows também ele serve para corrigir erros do sistema. Tá? O sistema está travando, né? O sistema está lento. Às vezes é o próprio sistema operacional que o desenvolvedor, quem criou o sistema operacional, na hora de criar, deixou alguns erros para trás, né? Deixou alguns furos de funcionamento do software. Então eles criam atualizações que vão corrigindo esses probleminhas. Tá? Toda semana a Microsoft lança atualizações para o Windows. Então a gente tem que sempre estar atento aí, a gente vai aprender como a gente deixa essa atualização de forma automática. Tá? Alguns problemas de hardware também, né? Minha placa de som lá está com um driver antigo, né? Então ele também instala algumas peças de hardware, as atualizações do Windows, e também, né, melhora o uso dos programas. Né? Por exemplo, eu estou utilizando aqui um programa para fazer apresentações, e esse programa aqui tem uma atualização que deixa eu criar, inserir fotos novas. Né? Então ele me manda um pacote com várias fotos novas que eu posso colocar aqui nas apresentações. Então ele melhora o desempenho, melhora a qualidade de um programa também, do próprio Windows. Ok? Então por isso que a gente usa as atualizações do Windows. Backup, pessoal, backup. Tá? Quer dizer retornar, voltar, né? Ou seja, restaurar. Backup a gente chama de uma cópia de segurança. Tá? Cópia de segurança de arquivos de pasta do usuário, do sistema e também de programas. A gente pode fazer backup de tudo. Ou seja, o backup, pessoal, por exemplo, eu estou usando meu computador aqui agora e vamos dizer que o meu computador queima. Tá? Cai um raio aí na rua e queima o meu computador. Todas as minhas informações, a minha vida inteira está dentro do computador. Fotos, vídeos, enfim. E eu não tenho backup, ou seja, eu não tenho uma cópia de segurança. Né? Por exemplo, eu tenho um pendrive. Tá? Eu salvo meus arquivos mais importantes dentro de um pendrive. Para que eu vou fazer isso? Quando acontecer uma catástrofe, eu perder meus dados do meu computador principal, eu tenho uma cópia em outro local. Que daí eu vou comprar um outro computador, enfim, eu vou comprar um outro HD e vou restaurar esses dados do meu pendrive. Tá? Então é ter uma cópia exata do meu conteúdo que eu tenho aqui no meu computador. Tá? Então, claro, a gente tem que fazer cópias periodicamente, né? Não adianta eu ter uma cópia de um ano atrás se os meus arquivos atuais são totalmente diferentes, né? Eu vou restaurar só parcialmente, então por isso que nós temos que fazer uma cópia aí periodicamente. A gente vai aprender como fazer backup também, certo? Então, por que a gente usa as ferramentas de manutenção? Tá? Eu deixei para o final para a gente ver por que a gente usa tudo isso, né? Desfragmentador de disco, backup, atualizações do Windows, antivírus. Por que a gente usa? Né? Um computador com muitos arquivos. O computador está com muito arquivo, ele se torna mais lento, né? Mais pesado. A gente nota que o Windows inicia mais lentamente, os programas demoram mais para abrir. Então, por exemplo, a gente tem que rodar um antivírus com uma certa periodicidade, não existe essa palavra, não sei,
a cada uma semana, 2 semanas. Que mais? O desfragmentador também, o verificador de erros também. Então a gente tem que fazer a manutenção devida no nosso sistema operacional. Tá? Computador lento, então, já se inclui nesse primeiro tópico, né? Problemas para iniciar o Windows está travando muito na inicialização, a tela de logon está demorando para aparecer, então a gente também usa isso. Programas travando, né? Congelando, a gente está fazendo um documento e o programa simplesmente fecha, trava, então pode ter um vírus, pode ter um erro na instalação do programa, então nós temos que usar as ferramentas de manutenção também. Arquivos corrompendo, a gente salva um arquivo e quando a gente vai abrir ele dá um aviso do Windows dizendo que o arquivo não existe ou que o arquivo está corrompido, então isso também é um problema que a gente precisa corrigir. Mensagens de erro com frequência, erro de memória, erro de disco, né, lentidão, né, o próprio sistema não encontrou um arquivo, mensagens de erro, então nós temos que também corrigir com essas ferramentas. E claro, o PC infectado com vírus, né, na aula de segurança nós vimos isso. Tá? Então, é só alguns exemplos de por que nós usamos as ferramentas de manutenção. Tá? Então vamos ver na prática, né, como é que a gente faz como é que a gente utiliza esses recursos, né? Só deixa eu abrir meu Windows XP, é rapidinho. Ok, está aberto. Então, como é que a gente faz a manutenção, né? O Avast nós já aprendemos a mexer, né? Lá na aula de segurança, então a gente não precisa repetir. Ele também é uma ferramenta de manutenção. Se o computador está infectado com vírus, a gente vai utilizar ele, correto? Então, outra forma de a gente se proteger é lá nas atualizações do Windows. Atualizações do Windows, quem é que lembra? Onde é que a gente vê? Que eu até disse, vamos ver depois na aula de manutenção e segurança. Nós vamos lá no painel de controle. Painel de controle no item sistema, né? E no item sistema tem na janela aqui atualizações automáticas. Pois bem, o Windows ele recomenda que a gente deixe as atualizações automáticas de forma automática, ou seja, ele vai fazer o download, ou seja, tem que estar conectado à internet, obviamente, para que ele faça, né, ele pegue os dados da internet e coloque no computador. Se eu deixar aqui de forma automática, ele vai instalar tudo que tem, tudo que o criador, lá, o desenvolvedor do sistema tem, e vai instalar tudo de forma automática, sem me perguntar nada, certo? Eu não recomendo isso porque eu já tive muitos problemas em clientes que o computador está utilizando um programa que só funciona com os pacotes atuais. Aí o Windows vai lá e atualiza, o programa para de funcionar. Tá? Então, ou seja, nem toda atualização é boa. Tá? Por isso que ele se divide em várias categorias. Tem as propriedades. Aqui, ferramentas, tem o botão backup. Fazer backup agora. Ele vai abrir um assistente. Tá? E ele vai abrir um assistente aqui que vai me auxiliar a criar um backup. Eu vou avançar. Para eu restaurar arquivos e configurações eu preciso de um backup, né? Não tem como eu restaurar uma coisa que não existe. Então, obviamente, vai ser a primeira opção. Avançar. E aqui eu vou escolher o que eu quero copiar. O que eu quero ter uma cópia de segurança. Os meus documentos e configurações. Os documentos de todos os usuários, né? Eu preciso ser administrador do sistema, obviamente. Se eu tiver mais de um usuário na máquina, ele vai copiar todos os documentos de todos os usuários, tá? E todas as informações desse computador, ou seja, os programas, o Windows, tudo, tá? E a última opção, ele vai escolher uma pasta. Eu quero salvar uma pastinha que está lá na pasta arquivos de programas, né? Então ele faz uma cópia de uma pasta que eu vou escolher. Então eu vou escolher aqui meus documentos e vou avançar. Ele vai mandar eu escolher um local. Claro, nós vamos escolher um local diferente do computador, né? No meu caso aqui, eu vou escolher aqui, ó, Mateus, por exemplo, tá? Isso aqui não é um disco do meu computador, né? Não adianta eu salvar no próprio computador. Se o computador queimar, eu vou perder tudo. Então é recomendável salvar num DVD, num pendrive, num disco externo, né? Então eu vou salvar aqui e aqui eu vou dar um nome. Tá? O arquivo da extensão do arquivo é .bkf, ele vai salvar todos os arquivos dentro de um outro arquivo de backup.
Então eu vou colocar aqui Matheus e vou salvar, certo? O nome do backup e onde eu vou salvar, tá? Faz de conta que isso aqui é um pendrive, ok? Não é um disco local. E ok, concluir. Ele vai começar a preparar a cópia, quanto mais arquivos tiver, mais ele vai demorar. E aqui ele vai me mostrar o andamento do meu backup. Tá? Ele vai fazer um levantamento, vai fazer uma análise. E ó, começou a cópia. Tá? Aqui vai ser rápido porque eu tenho poucos arquivos. Ok? Ele está copiando também as minhas configurações. Tá? Não somente os meus arquivos da pasta meus documentos, ele vai copiar aquela pastinha documentos em settings que nós vimos lá na terceira aula, né? E está aqui completo. Se quiser ver o relatório, ele vai mostrar os dados do relatório, né? Se foi feito com sucesso, onde foi salvo, né? Então nós vamos lá no local onde nós salvamos. Eu salvei aqui, ó, no E, né? E está aqui o arquivo, ó, Matheus. Agora, deu 115 megabytes, né? Então, eu quero restaurar esses arquivos aqui. Eu posso simplesmente abrir ele, né? Ele vai abrir o assistente. E aqui eu vou clicar em restaurar arquivos. Clicando aqui, ele vai me perguntar o que eu quero restaurar e onde é que eu quero salvar, no C, né? Ele vai voltar para a pasta de origem. Eu salvei a pasta meus documentos, então ele vai substituir lá a pasta meus documentos. E vai concluir. Ele vai começar a restaurar as informações para a pasta de origem. Restaurando arquivos para o computador. Certo? Fechar. Agora se eu for lá na pasta meus documentos, tá tudo aqui. Eu vou até fazer um teste, ó, mostrar para vocês. Eu vou apagar esses arquivos. Ó, eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Esse aqui é o estado atual da pasta meus documentos. Ó, faz de conta que eu perdi tudo. Tá? Perdi todos os meus arquivos. Aí eu vou lá e vou restaurar. Tá? Vou abrir o assistente aqui de novo. Restaurar, né? Vou selecionar aqui o local que eu tenho que restaurar. Concluir. Esperar o progresso. E pronto. Agora eu vou lá na pasta meus documentos. Tá tudo aqui, ó. Restaurou. Tava tudo dentro daquele pacote. Então, eu tava só com essas duas pastinhas aqui porque eu tinha perdido, né? Supostamente eu tinha perdido tudo. Tudo isso aqui eu tinha perdido, né? Eu não tinha mais nada. Então, com o backup eu consegui restaurar os meus arquivos que eu tinha anteriormente. Certo? Detalhe, pessoal, eu posso... Deixa eu só ver aqui um detalhe. Fazer backup, meus documentos, ok. Tem aqui uma opção avançado que ele me permite... Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu quero agendar, né? Eu posso agendar isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, ó, eu posso agendar. Vou fazer do zero aqui de novo para ficar mais claro. Aqui nesse assistente, então, nós vamos fazer um backup, né? Tudo conforme a gente já aprendeu. E aqui no final, antes de clicar em concluir, vamos dizer que eu quero fazer um backup a cada uma semana, tá? Ou seja, periodicamente, porque eu altero meus arquivos com certa frequência. Então eu vou clicar aqui no botão avançado e vai abrir um outro assistente aqui, né? Tipo de backup normal, ok. Aqui também não mexe nada. Aqui acrescentar é bom, que a gente vai ter várias cópias de backup. E aqui, onde você deseja executar o backup, agora ou mais tarde, né? Eu posso colocar aqui periódico, o nome do meu trabalho, né? Do meu backup. E eu posso definir um agendamento. Eu quero toda semana às 6 horas. Ok? Toda semana, vamos dizer, todo domingo. Tá? E a gente pode pôr aqui de madrugada, porque ele é um processo demorado, né? Então vou botar aqui 1 da manhã, a cada uma semana, todo domingo. Certo? Só isso. Ok. Ele vai pedir a minha senha
do computador, né? Opa, o que houve aqui? Deixa eu ver uma coisa. Ah, deu. Então tá, concluir. Certo? Então toda semana, domingo, ele vai fazer um backup. Eu agendei o backup. Certo? Então é sempre bom a gente ter uma cópia de segurança. Caso a gente tenha arquivos importantes, a gente já tem uma uma forma de restaurar para não perder esses arquivos. Ok? Então, de novo, pessoal, comentem, tá vendo o vídeo, dá um gostei ali, dá um não gostei, manda um e-mail, manda um comentário, por favor, tá? Só dá um retorno, ok? Muito obrigado, a próxima aula vai ser aula de internet, é muito legal essa aula, tá bom? Convido vocês então, muito obrigado. Grande abraço a todos.